Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, estamos aqui novamente em mais um culto de domingo à noite, com a graça de Deus que tem nos sustentado, tem nos guardado. É muito bom você estar aqui conosco, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa estar te abençoando nesta noite e vamos louvar ao Senhor. Hoje é um domingo bastante especial, é Dia dos Pais, e eu quero deixar o meu parabéns especial a todos os pais, todos que têm os seus filhos com muito carinho. Que Deus continue os abençoando. E nós sabemos que é muito importante o papel do pai na família e por isso nós devemos dar graças a Deus pelos nossos pais. Eu quero dar continuidade ao culto fazendo uma leitura bíblica. Salmo 103, de 1 a 8 e o versículo 22. Salmo 103, versículos de 1 a 8 e o versículo 22. Vamos ler. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Versículo 22. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém. Vamos estar orando nesta noite. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui te servindo, te louvando, te engrandecendo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Quero te pedir nesta noite especial que o Senhor esteja visitando de forma diferenciada, de forma especial, abençoando todos os pais nesta noite, ó Deus, cuidando, guardando suas vidas. Esteja abençoando cada um, ó Pai. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa transmissão, toque no coração delas, use as palavras que serão faladas aqui como forma de bênção na vida delas, ó Pai, que elas estejam com o coração disposto a se entregar a Ti, ó Deus, e unge as nossas vidas, ó Pai, com o Teu amor, com o Teu cuidado, e muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça em nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ver uma participação muito especial que foi preparada com muito carinho para você. Abra o seu coração para receber essa mensagem, essa mensagem de Deus que veio especialmente para você. Mas antes disso, quero te pedir para curtir a página da igreja, se você ainda não curtiu, e se inscrever no canal do YouTube, seguir lá no Instagram. Você que ainda não acompanha as nossas redes sociais, esteja aí acompanhando para ver as nossas postagens, os nossos vídeos. Compartilhe essa transmissão, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós estamos transmitindo simultaneamente para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. E com isso você vai estar levando o Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Então, vamos ouvir agora essa mensagem que o Senhor preparou para você. Em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor, estão firmados
firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é santo. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Amém, meu querido irmão. Que coisa boa poder declarar que só no Senhor nós confiaremos. E hoje, domingo, Dia dos Pais, eu quero aproveitar para, em nome da igreja, sei que a Joana já fez isso no início do culto, parabenizar a todos os pais, desejando a cada um de vocês a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. Saiba que ser pai é um privilégio. Eu sou um privilegiado por ser pai de Maria Luísa, Pedro Henrique e Manuela. E que cada pai receba o abraço e a bênção do Senhor nessa noite. Antes de começar a mensagem, meu querido irmão,
eu quero convidar você a curtir a página da igreja, curtir essa transmissão e também compartilhá-la para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho através da sua vida. Então compartilhe essa transmissão, curta essa transmissão para que mais pessoas sejam alcançadas. E na noite de hoje eu quero pensar com você sobre o texto de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 27. Texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo. E eu quero pensar sobre o tema, nessa noite, Dia dos Pais, a esperança de um pai de amor. A esperança em um pai de amor. Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 27, diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, nessa noite estamos aqui diante do Senhor, o nosso Pai de amor, o Pai que enche o nosso coração. E ó Pai, queremos pedir ao Senhor que fale conosco, que abra o nosso coração e o nosso entendimento para a Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, essa noite, pensando sobre a esperança em um Pai de amor, nós precisamos meditar, noite de Dia dos Pais, sobre o que tem sido a paternidade nesse tempo. Temos vivido um tempo em que a sociedade tem desfigurado a figura do pai, a figura da paternidade. Cada dia mais, tanto a esperança quanto a figura paterna tem sido uma presença vazia nos corações dos homens, vazia na nossa sociedade. A sociedade está se esfarelando, sem esperança e sem, hoje, a figura real de um pai. Figura paterna tem perdido o seu valor, sendo descaracterizada, e isso nos leva, amados, a uma compreensão muito limitada daquilo que é o Pai, Deus enquanto Pai. Nos leva a uma percepção muito limitada do tamanho do amor e da misericórdia de Deus por nós enquanto o nosso Pai. Por isso eu quero pensar com você, à luz desse texto, sobre a figura de Deus como um Pai de amor. Pai de amor esse que traz de volta ao nosso coração a esperança. Pai de amor esse que nos possibilita viver e depender dele, na certeza de que ele é uma firme esperança para cada um de nós. Para isso precisamos olhar e entender aquilo que Lucas está narrando, o evangelista.
Ele está narrando uma série de 3 histórias, 3 grandes parábolas. E Dr. Russell Shedd dizia que as parábolas são grandes metáforas, precisam ser compreendidas como grandes metáforas. E Jesus está descrevendo essas parábolas enquanto ele pregava a publicanos e pecadores. Jesus estava na casa de um fariseu distinto. O texto começa basicamente lá em Lucas 14, verso 1. Jesus estava na casa de alguém muito importante, mas naquele lugar, naquele banquete ali servido, Jesus dá atenção a um grupo de pessoas marginalizadas, separadas da sociedade, e elas são destacadas como publicanas e pecadores. Publicanos e pecadores, meu querido irmão, eram pessoas consideradas pessoas sem lei, pessoas que jamais chegariam ao reino messiânico de Jesus. Diante da sociedade daquela época, eram pessoas que não teriam direito de participar do reino de Deus. Mas Jesus nos traz uma lição desse Pai amoroso. A lição de que, se relacionando com essas pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas essas que eram tidas como alguém que não mereciam a graça de Deus, Jesus está inaugurando uma nova maneira de se relacionar, a maneira da graça de Deus. Jesus, meu querido irmão, acolhia com amor, ainda acolhe nesse tempo com amor todos aqueles que dele se aproximam. Por isso podemos crer na esperança da transformação, na esperança de um Pai de amor que nos acolhe com misericórdia, nos acolhe com amor, acolhe a mim e a você diante das nossas fragilidades. Jesus continua desejando acolher a mim e a você e a mim, à medida em que nos aproximamos dele, à medida em que reconhecemos a necessidade dele. Jesus não está desejoso de nos manter longe, mas nós precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque Ele é o exemplificar de um Pai de amor. E a grande tônica desse texto, muito conhecido como a parábola do filho pródigo, não recai, na verdade, sobre o filho. Muito se fala do filho, mas a grande tônica desse texto não está no filho perdido, não está na perda da sua herança, no seu gastar, não está na sua possibilidade de retorno, está no grande amor do Pai, porque esse Pai demonstra um amor poderoso. Esse filho teve uma atitude terrível, esse filho teve o disparate de dizer ao pai que queria a sua herança na sua mão para que ele pudesse ir embora, queria distância desse pai. As atitudes desse filho, amados, nos levam a uma condição, de perceber a condição, que ele foi levado. Esse filho tomou atitudes que o levou à condição de sem esperança. Talvez você nessa noite esteja sem esperança por conta das escolhas que você fez, sem esperança por causa das decisões que você tomou, sem esperança por causa dos caminhos que te levaram para o longe do Pai. Deixa eu dizer algo a você: Deus é um Pai amoroso e deseja receber você cheio de amor e graça. Para isso precisamos entender que a esperança não está naquilo que fazemos. A esperança não está na nossa capacidade de controlar ou dominar as circunstâncias. A esperança está no grande amor do Pai. E esse filho vai tomar algumas atitudes. Ele vai chamar esse pai lá no verso 11. E Jesus vai dizer que no verso 12 ele diz: Pai, quero a minha parte da herança. Um filho mais novo, ele tinha direito apenas a 1/3 da herança. O filho mais velho tinha direito a 2/3, como determinava a lei. Mas ao dizer isso, esse filho quase que deseja a morte do pai. Ele só teria direito à herança depois que esse pai tivesse morto. Agora diz o seguinte: pai, me paga a parte que me cabe, pois eu não quero a presença com você. Esse filho se afastou. E o pai, meu querido irmão, de maneira graciosa, atende que ele vá, dá liberdade a ele. Deus é assim comigo e com você. Deus nos deixa escolher livremente
as decisões que tomaremos. As consequências são irrefutáveis. Você pode escolher livremente, mas não pode fugir das consequências. E Deus, como Pai amoroso, deixou que o Filho fosse. Deixa que eu e você vá. E esse Pai foi. Essa atitude, amados, representada por esse jovem, representa a atitude de todos os pecadores, todos nós que desperdiçamos o privilégio da presença de Deus, o privilégio de estar na graça de Deus, recusando o relacionamento com Deus por conta do pecado, optando por uma vida de pecado, uma vida de indulgências. Toda vez que caminhamos e escolhemos andar longe de Deus, somos semelhantes a esse jovem que diz: olha, pai, eu quero a minha parte da herança porque eu quero gastar a minha vida de acordo com a minha vontade, e Deus permite isso. E o texto vai dizer que ele pega a herança, vai para um país distante, e lá no verso 13 diz que ele viveu irresponsavelmente. Em algumas versões vai dizer que ele viveu dissolutamente. Ele não apenas viveu uma vida de extravagância, de desperdício, mas uma vida imoral, uma vida libertina. Ele vai viver parâmetros, princípios que não estavam de acordo com a vontade do Pai, mas ele gasta a sua vida. Mas há uma tragédia que acontece que muda a sua história. O texto narra uma epidemia de fome, uma tragédia. E essa tragédia chega na cidade, o seu dinheiro havia acabado. E nessa perspectiva, esse jovem agora não tem outra solução a não ser mendigar um emprego na pior condição que um judeu poderia viver. Jesus está falando a um público judeu. E esse público judeu tinha o porco como o animal mais imundo que existia. E cuidar de porco era o pior tipo de degradação que alguém poderia viver. Cuidar dos porcos era a pior condição, o pior trabalho. E esse jovem tem que cuidar de porco. Mais do que isso, a sua miséria era tamanha que ele tinha tanta fome que o texto vai dizer que ele tinha vontade de encher o seu estômago com as alfarrobas do porco. A fome era tão grande que nem mendigando alguém dava nada a ele. O texto diz isso, ninguém lhe dava nada. E o texto diz que por ser algo tão indigesto ele não comia, porque não podia. Vontade de comer algo terrível. E eu quero destacar para você, antes de pensar no Pai, as atitudes que mudaram a história desse jovem. Esse jovem, diante dessa condição, sem esperança, sem possibilidade de mudança, já na sarjeta ele toma atitudes que mudaram. Olha, meu querido, você que nos ouve nessa noite, não há condição, não há situação, não há circunstância na vida que, colocadas diante de Deus como nosso Pai amoroso, Ele não possa transformar e mudar. Deus tem poder para mudar todas as circunstâncias. E eu quero destacar para você algumas atitudes desse jovem que precisamos entender. E lá no verso 17, o texto começa dizendo que ele cai em si, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Cair em si significa tomar consciência. O jovem toma consciência, ele recobra o juízo. Amados, muitas das vezes nós estamos padecendo com coisas que lutamos há muito tempo, que desejamos entregar nas mãos de Deus, mas não conseguimos vencer. Sabe por quê? Nós não temos o controle delas. Há circunstâncias emocionais, circunstâncias pessoais que nos dominam. E enquanto nós não conseguirmos compreendê-las adequadamente, tomando a consciência do motivo, do porquê tomar cada decisão, do porquê agimos daquela maneira, sempre que estamos diante daquela circunstância, enquanto isso não for uma realidade, não é possível tomar essas rédeas e entregá-las ao Pai. Esse jovem cai em si, e caindo em si, ele vai dizer: olha, eu estou aqui, morrendo de fome. Ele vai se lembrar dos benefícios do seu lar.
Ele vai se lembrar daquilo que ele tinha antes da sua condição atual. E agora então, tomando consciência, ele dá o segundo passo, ele se coloca no caminho. O verso 18 vai dizer isso: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Retomar a consciência é fundamental, mas colocar-se de volta no caminho de casa é tão importante quanto. Não adianta apenas ter a consciência dos fatos, mas precisamos agir de acordo com essa consciência. Havia no coração daquele filho uma certeza: o seu pai era rico em misericórdia. Meu querido irmão, se coloque de volta no caminho do Senhor, se coloque de volta na obediência ao Senhor, se coloque de volta na presença do Senhor, pois Deus é um Pai misericordioso e nele há esperança. Deus é o Pai perfeito para todos, inclusive para aqueles que nunca tiveram um pai. Talvez na sua história você nunca tenha experimentado um pai de verdade. Deus é um Pai misericordioso para você. Pastor, eu nunca tive pai, mas Deus deseja ser o seu pai, te amando com amor inigualável, transformando a sua história. Deus é um Pai cheio de amor, pronto para te receber. Coloque-se de volta no caminho. O salmista no Salmo 43, verso 4 diz isso: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. E esse jovem, ele continua, ele não apenas se coloca no caminho de casa, ele também confessa o seu pecado. E no verso 19 vai dizer: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele compreende a gravidade da sua transgressão. Ele não chega ali com conversa, me perdoe a expressão, conversa fiada. Ele não chega ali contando história, ele se coloca de volta no caminho de casa. Ele sabia que a sua situação era terrível. Ele sabia que estava vivendo uma situação de vergonha, mas ainda assim sabia que ele poderia ter esperança uma vez que confessasse o pecado. E confessando o pecado, ele dá o último passo. Ele vai para o seu pai. E o verso 20 vai dizer: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O filho não permitiu que o desejo fosse apenas um desejo. Ele não permitiu que o desejo ficasse apenas na vontade. Ele se coloca. Ele coloca as suas forças, talvez as suas últimas forças, e ele toma o caminho de volta. Ele vai para o Pai. A boa intenção e a sua consciência o possibilitaram de tomar de volta o caminho da plena restauração. E o salmista, no Salmo 51, verso 12, nos ensina isso, dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa primeira parte da parábola, meu irmão, ela exemplifica a descrição desse filho mais novo, pecador, e ela vai corresponder a cada um de nós nos estágios do desenvolvimento da nossa vida enquanto pecadores, uma vez que vamos nos convertendo. Em outras palavras, significa dizer que essa primeira fase narra o pecado desse jovem, o castigo sofrido, mas ela declara o arrependimento, a conversão e a justificação. Deus deseja nos restaurar a esperança, sendo um Pai de amor. E a partir de então, a partir dessa atitude, o Pai entra em cena. E uma vez que o Pai entra em cena, tudo muda. Aquele pai calado, aquele pai que não falou nada, apenas deixou o filho ir, agora ele então se torna um agente ativo, transformando a circunstância. O filho volta maltrapilho, fedido, como um mendigo, e ele vai em direção a esse pai. E agora esse pai se coloca como um grande agente de transformação. Deus age assim conosco, irmãos. Deus permite que façamos as nossas escolhas, nos dando liberdade. E as nossas escolhas muitas das vezes nos levam para longe dele. Mas todas as vezes que nos colocamos no caminho de volta, Deus nos livra
de sofrimento. E olha o que o verso 20 continua dizendo. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Há uma canção que diz, vendo o pai, alegre o abraçou, vendo o pai, alegre chorou. Meu querido irmão, olha que coisa. O pai avista o filho de longe. E o fato de avistar o filho de longe constitui uma prova do amor desse pai por esse filho perdido. Esse pai jamais deixou que esse amor fosse extinguido do seu coração. Diariamente esse pai olhava com saudade, fico aqui imaginando isso, o texto não diz, pensando nesse filho longe, esperando o retorno do filho, e quando finalmente esse filho veio, já de longe ele percebe, ele olha e vê o caminhar daquele menino e se lança num abraço de amor. Imagine essa cena, Deus nos abraçando com amor. Deus deseja nos restaurar como filhos amados, restaurando a esperança do meu coração e do seu coração. Por isso, não ande longe do Senhor. O estado deplorável desse filho, voltando, arrebentado, sujo, destruído, não impediu o pai de deixar o amor no seu coração se mover em compaixão e misericórdia por esse filho. Esse pai se lança sem reservas, correndo ao encontro do filho que retornava, o abraça e o beija. Perceba, o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. O seu relacionamento, como se esse relacionamento com o filho nunca tivesse experimentado uma dificuldade. Amados, quantas vezes nós precisamos e desejamos ser abraçados e beijados por alguém? Quantas vezes nós precisamos sentir o cuidado de Deus? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta desesperança, nesse tempo onde a figura do amor tem sido banalizada, Deus nos traz a história de um homem que se lança no pescoço de um filho, que volta destruído, sem lhe dizer uma palavra de recriminação, o abraça e beija. Deus é um pai de amor. Deus é um pai cheio de amor. Deixe esse amor preencher o seu coração e receba a esperança que há em Deus. Mas esse pai não se contenta com isso. Esse pai amoroso, ele vai permitir de volta a esperança no coração desse filho, tomando algumas ações. E a primeira ação desse pai é quando o filho começa lá no verso 21 dizendo: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai o interrompe. E o pai diz o seguinte, o verso 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. O pai devolve a honra. Amados, enquanto o pecado lança a nossa honra na lama, Deus deseja nos restabelecer a condição de filhos honrados. O filho estava sujo como um mendigo, maltrapilho, possivelmente fedorento, cuidava de porcos. E agora o pai diz o seguinte, olha, tirem dele essa roupa suja, tirem dele essa sujeira, coloquem nele uma veste de honra. Essa veste, amados, os comentaristas dizem que eram as vestes que estavam separadas para os convidados mais honrados. E ao vesti-lo, o pai o restabelece a sua condição de filho distinto, de filho justificado. Deus deseja trazer para mim e para você de volta a condição de filhos distintos. Devemos nos apossar dessa condição, porque Deus deseja devolver a honra. Olha, é muito comum o diabo lançar na nossa mente, no nosso coração, a vergonha do pecado outrora cometido. Mas uma vez que confessamos, assim como o Pai restabeleceu a condição de filho, Deus deseja restabelecer a mim e a você a honra de ser filho de Deus. Deus é um Pai de amor.
Apocalipse 22, verso 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão sendo recebidos na porta pelo Pai amoroso. E essas novas vestes, elas retratam aquilo que Isaías vai declarar como vestes de louvor. Vestes essas que o pai coloca no filho. Tragam a melhor roupa, tragam aquilo que é de melhor. Meu irmão, Deus devolve a honra para nos dar aquilo que há de melhor. Não de melhor de acordo com a ótica humana, mas o melhor que Deus tem para mim e para você. E pode ser que para receber o melhor de Deus, precisemos rejeitar o melhor do mundo. Mas Deus tem aquilo que há de melhor. E lá em Isaías 61:3, Isaías fala dessas vestes de honra, vestes de louvor, dizendo: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Receber as vestes de honra significa deixar o passado para trás. Receber as vestes de honra significa ser revestido pelo perdão, ser revestido pelo amor, pela misericórdia de Deus. As vestes simbolizam a justiça de Deus, a justificação, a nova vida, a participação na glória de Cristo. As vestes novas significam a honra que Deus nos devolve, amados, nos trazendo a condição de filhos regenerados. Deus é um Pai de amor e nele é esperança, porque na esperança de Deus somos honrados em Deus. Zacarias, capítulo 3, versos de 3 a 5 diz: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem a roupa impura dele. Depois disse a Josué: vejam, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo na sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Deus deseja nos restaurar a condição de filhos honrados. Mais do que isso, a segunda atitude desse pai amoroso que traz de volta a esperança é o distintivo de autoridade. O pai manda colocar uma roupa nele e ele continua: coloquem um anel no seu dedo. O anel de sinete, o distintivo de honra, o distintivo que dava àquele filho a condição de alguém honrado. Ao colocar o anel de sinete no dedo, o pai estava revestindo aquele filho de autoridade. Sabe, meu irmão, nós não podemos permitir que, ao ser recebidos por esse pai amoroso, as coisas velhas que passaram nos envergonhem ao ponto de não reconhecermos a autoridade que recebemos do pai. Porque a autoridade não é nossa, a autoridade não era desse filho, a autoridade era desse pai e esse filho não merecia ela, mas esse pai, por amor e misericórdia, deu autoridade a ele. Deus deseja usar a mim e a você dessa maneira. O anel era um sinal do favor especial do pai e nesse caso aqui representa o amor paternal. Deus tem amor, amor verdadeiro, o amor que, como diz lá em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Deus nos restabelece a condição de homens e mulheres que são dignos da autoridade dele, da autoridade que vem dele, porque nós fomos regenerados por esse Pai de amor. Sabe de uma verdade? Deus deseja que eu e você aprendamos a olhar para cima, a ver aquilo que vem de Deus, em detrimento das coisas que estão à nossa volta. Muitas das vezes estamos ocupados demais com os prazeres, com os desejos e os anseios desse mundo. E nos esquecemos de olhar para aquele que pode tudo em todos. Deus restaura a esperança.
Porque Ele nos dá a possibilidade de ter de volta a distinção da autoridade. A distinção da autoridade só é possível para aqueles que foram justificados pelo Pai, para aqueles que foram purificados do pecado. E esse Pai continua. Ele vai dizer, e calçado em seus pés. O Pai não só dá o distintivo de autoridade, o Pai não apenas devolve a honra, o Pai agora devolve a dignidade. Uma coisa que o pecado faz com o homem e tem feito com a nossa sociedade tirar a dignidade dela. É tão triste quando a gente caminha pela rua e encontra pessoas que perderam a sua dignidade por conta do pecado. Quando você encontra alguém que está embriagado e jogado na rua, como é ruim, como é triste, como entristece o meu coração ver pessoas dominadas pelas drogas, dominadas pelo pecado, pelo álcool, pelos vícios, largados nas sarjetas, na beiradas das calçadas, às vezes em dias de sol quente, estirados, sujos, muitas das vezes fazendo as suas necessidades na própria roupa, pois perderam a dignidade para o pecado. Esse Pai de amor nos restaura porque Ele nos devolve a dignidade. Se o pecado tira a dignidade, o sangue de Cristo nos devolve a dignidade de filhos de Deus. E ao colocar as sandálias nos pés, esse filho tem de volta o seu símbolo de dignidade. Sabe por quê? A sandália não era para todos. Os escravos, os servos, andavam descalços. Somente os filhos andavam calçados. Somente aqueles cidadãos que eram honrados tinham a sandália em seus pés. E quando o Pai coloca de volta dá a ordem para que seja colocado sandálias em seus pés, o Pai está devolvendo a dignidade daquele jovem. O pecado tira a dignidade de nós, mas Deus deseja nos devolver a dignidade tirada pelo pecado. O amor de Deus, amados, nos faz filhos livres, mas livres para servi-los. O amor de Deus nos dá a dignidade de volta. E o texto traz aqui a tríplice manifestação do símbolo da liberdade que é em Cristo. Liberdade essa que João vai dizer que quando a conhecemos, ela nos liberta. Ela nos liberta porque ela nos devolve a honra, ela nos devolve a autoridade, ela nos dá dignidade. Tudo para que possamos ter uma perfeita reconciliação. Amado, o amor criativo desse pai com esse filho que retornou sujo, destruído, é tremendo. Sabe por quê? Enquanto esse filho não tinha nada para oferecer, enquanto esse filho estava destruído, enquanto esse filho estava arrebentado pela sua rebeldia, o pai empenha as melhores coisas. O pai lhe dá a melhor roupa, o pai lhe dá um anel, o pai lhe dá a sandália. E talvez você diga assim, mas como isso é injusto? É claro, é pela graça e não pela justiça, porque a justiça eu e você também, se recebêssemos, estaríamos condenados. Mas é pela graça que fomos regenerados, é pela graça, é de graça. É de graça para você, é de graça para mim, não sem valor. É de graça porque Deus não nos cobra nada, porque não temos nada para oferecê-lo, porque o valor é o valor do sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus empenhou as melhores coisas por mim, por você, assim como esse pai empenhou as melhores coisas. O pai vai demonstrar que esse filho é bem-vindo. O pai vai demonstrar a felicidade no seu coração. Em tom de alegria transbordante, o pai justifica as suas ações, dizendo, tragam um novilho gordo e vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 2, verso 1, diz, e vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse filho estava morto. E verso 24 vai dizer, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Amado,
Quero concluir nessa noite falando dessa esperança colocada em um pai de amor. O amor do pai, o amor desse pai, que podemos dizer que Deus está de maneira metafórica aqui, sendo exemplificado para mim e para você. Nos coloca em um tempo de celebração da vida, nos devolve a esperança. As circunstâncias de que o filho estava morto e perdido não são questionáveis, elas são verdades. Mas ele permitiu que esse filho pudesse voltar a viver, fosse reencontrado. E perceber que esse filho foi reencontrado preenche o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer. E preencheu assim o pensar, o sentir e o querer desse pai. E esse pai vai fazer o seguinte: traga um novilho gordo, aquele animal que estava separado, não era um qualquer, era algo de melhor. O pai empenha o melhor para mim e para você, para que a esperança volte ao nosso coração. E é por isso que podemos declarar que o grande amor desse pai possibilitou o transbordar da esperança na vida desse filho. E nessa noite, Deus deseja possibilitar que o transbordar da esperança através do amor dele venha transbordar no seu coração. Para isso, a única coisa que ele deseja é que você tome consciência das suas ações, reconheça que errou e caminhe na direção dele. Pois ele está aqui, de braços abertos, aí com você, para te receber, para lhe devolver a honra, lhe devolver a autoridade, lhe dar a autoridade de filho, e lhe devolver a dignidade. O Espírito de Deus está agindo nessa noite, operando em nossos corações. E Ele quer operar no seu coração, meu irmão. Ele quer operar na sua vida. Ele quer tirar a vergonha da acusação de Satanás, restabelecendo em você a condição de filho. Presente-se diante do Senhor. Se você está nos ouvindo nessa noite e deseja entregar a sua vida ao Senhor, se apresente aí nos comentários, no chat do YouTube, nos comentários do Facebook. Queremos orar por você. Talvez você esteja sem esperança na sua vida porque você nunca tem um pai. Deus deseja ser o pai cheio de amor da sua vida. Por isso eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Se você, de alguma maneira, essa palavra falou com você nessa noite, apresente-se diante do Senhor. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E seja abraçado e beijado pelo Pai que te espera cheio de amor. Ponha-se de volta no caminho de casa. Volte para Jesus. Renda-se a Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, ó Deus, estamos aqui nessa noite. Noite onde celebramos o Dia dos Pais. E ó Pai, reconhecemos e percebemos que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, ó Deus, um Pai que empenha as melhores coisas e as melhores circunstâncias a nós. Ó Pai, toma a vida daqueles que, porventura, entregam a sua vida ao Senhor nessa noite. Toma, Senhor, a vida daqueles que nessa noite precisam tomar o caminho de volta, se reconciliar com o Senhor. Aqueles que estão com o seu coração entristecido pela falta de um pai, ó Deus, faz-nos perceber o teu grande amor por eles, transformando a história deles, dando a eles de volta a honra, a autoridade, dignidade, ó Deus, condição de filhos do Senhor. Toma, Senhor, a vida de cada um deles. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, louvaremos ao Senhor com essa canção em forma de oração que a irmã Joana vai nos ministrar nessa noite. Adore ao Senhor, louve ao Senhor com toda a alegria do seu coração. O Espírito
de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém, meu querido irmão. Que esse domingo seja um restante de domingo cheio da presença e do amor de Deus. E lembre-se, Deus é um Pai cheio de amor que deseja fazer florescer a esperança no nosso coração. E que você tenha uma semana cheia da esperança e do amor de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um grande abraço.